Olá! A proposta para hoje é um conjuntinho para bebê, recém-nascido. Na verdade, esse daqui nem nasceu ainda. Estou fazendo em linha. A criança vai nascer no verão. Então, a mãe pediu um conjuntinho em linha. Coloquei 50 pontos. Essa aqui é a calcinha. É um modelo muito fácil, muito simples e que é versátil também. Serve para mais tempo. Começo de baixo para cima. Coloquei 50 pontos e vou fazer uma barrinha, um punho embaixo. Essa é a linha industrial 230, então ela é uma linha fina. Por isso preciso cuidados com regulagem. E ponto. Vou para a regulagem 5. Faço 4 carreiras nessa cor e vou colocar enfeite em 2 cores diferentes, que depois vão ser feitas aplicações na parte do casaquinho e restante das peças. Duas carreiras na cor de enfeite e 4 carreiras na cor de fundo. Vou fazer 34 carreiras de punho. Se fosse uma lã mais grossa ou uma linha mais grossa, aqui eu poderia colocar um selecionado 2 por 1 ou 1 por 1 para fazer a barra e ela ficar mais apertadinha. Como é uma linha muito fina, eu prefiro fazer com todos os pontos. Apanho as laçadas do início e coloco para a agulha para fechar essa barra. Esse modelo é ideal para quem está começando em tricô à máquina e quer testar algumas peças para bebê. Porque ele é fácil, ele é rápido e ele tem uma presença muito boa. E para quem compra uma peça assim, usa por mais tempo do que um tip-top normal. Em função do modelo, do tipo, ele é com amarrações em cima. Aumento a regulagem para 10 e faço 2 carreiras. E aqui eu vou fazer aumentos internos. O quanto eu puder fazer de aumentos internos. Então, eu vou levando pontos para fora e vai sobrando uma agulha vaga. Depois, essa agulha vaga é preenchida.
Fazendo esses aumentos internos, a perninha fica mais larga e a impressão que se tem que o punho embaixo fica mais apertadinho. Aqui eu consegui fazer aumentos a cada 3 agulhas. Faço dos dois lados esse mesmo processo. Consegui 16 pontos a mais. Pego a laçada do ponto lateral a essa agulha vaga e preencho para não ter o furinho. Vou para a regulagem 6. E começo a aumentar. Para aumentar, eu posso simplesmente chamar a agulha para cima, para trazer um ponto a mais, ou levar 3 agulhas com ponto para fora e fazer o aumento interno. Esse tipo de aumento interno facilita a costura. E aqui eu vou fazer aumentos a cada 4 carreiras. Então, sempre confiro no marcador de carreiras para facilitar a contagem. Aqui eu vou acompanhar até 100 carreiras. Então, já aproveito fazer em múltiplos de 4. Estou em 40, aumento novamente. Cheguei em 100 carreiras com 98 pontos. Agora, nas duas laterais, faço uma marcação de término da perninha e começo do gancho. Só uma diminuição de 2 pontos já ajuda a dar essa marcação. E agora faço o gancho com 80 carreiras, sem diminuir nem aumentar.
Em 80 carreiras, vou fazer uma marcação para o término do gancho e começo do peitinho. Essa marcação eu vou fazer com furinhos, levando uma agulha para fora a cada 3, para fazer o passa-fita. A agulha volta para o trabalho depois. Desmarco o contador de carreiras e faço 30 carreiras agora até em cima. Em 30 carreiras, divido o trabalho pela metade e vou começar a fazer diminuições. Então, aqui no 0 metade, levo 2 pontos sobrepondo e 2 que ficam fazendo a margem. Já faço no outro lado também. O lado esquerdo da máquina fica em suspenso. Eu vou trabalhar apenas com esse lado de cá por enquanto. As diminuições eu vou fazer de 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro, a cada 4 carreiras, até eu conseguir entre 5 a 6 pontos no meio. O carro vai para suspenso. Aqui termino em 5 pontos e faço o cordonê para amarração. Cerca de 30 centímetros, mais ou menos, o cordonê já é um bom tamanho. Aperto o primeiro parte para ele fazer o cordonê enroladinho. Uma carreira ele tece, a outra carreira não. Então o cordonê fica enrolado. Diminuo mais um ponto de cada lado. E mais um. Arremato puxando, quebrando o fio aqui e puxando, já arremato a pontinha. Faço diminuição aqui nessa parte também. E vamos trabalhar esse lado, tirando do suspenso. Trabalhamos esse lado da mesma forma. Só que aqui esse fio, já chamo essas agulhas para cima, enlaço o fio numa agulha, por cima e uma por baixo, uma por cima, uma por baixo. E assim, o fio estando longe, eu consigo cortar. A cada 4 carreiras, a diminuição, até chegar em 5 pontos, e faço o cordonê do mesmo comprimento que esse.
Eu preciso de 2 partes dessas iguaizinhas. Não tem frente, não tem costas. 2 partes iguais a essa que foi feita agora. Aqui preciso costurar até a marcação, cada perninha independente, e depois unindo os 2 ganchos da marcação até o passa-fita e até a primeira diminuição dessa parte de cima. Costuro individual atrás e à frente. E nessa posição, o passa-fita, eu vou usar um cordão feito em crochê. Coloquei 3 fios da branca, que é a cor principal, e 1 fio de cada cor que eu usei para enfeite. E depois vou tramando em correntinha, ou com essa agulha de crochê que acompanha a máquina, ou com o remalhador. Também dá para fazer uma correntinha assim bem rápida. É uma espessura boa para substituir uma fita. Mas caso queira colocar fita também colorida, se achar na mesma cor das cores de enfeite, também ficaria bem bonito, né? Faço um comprimento razoável que ultrapasse essas marcações aqui em perfurado e ainda dê para amarrar, fazer um laço e que ela caia. Na pontinha pode ser colocado um pompom pequenininho ou simplesmente arrematar aqui esse fio e cortar. Eu vou fazer isso e já mostro ela prontinha para vocês. E aqui o nosso macacãozinho. É um tamanho recém-nascido. Deu 23 de gancho até em cima, 17 até a marcação da cintura, 17 de perninha e 60 centímetros de circunferência. Ele acomoda muito bem a fralda, sem deixar muito apertado nem muito folgado. E esse modelo com alcinhas também vai soltando a amarração e a criança consegue vestir por mais tempo, mesmo depois de tirar a fralda. Essa veste de recém-nascido até 6 meses, mas depende da regulagem, do tipo de fio e do tipo de malha também. Eu fiz malha lisa, apenas com enfeites no punho. Se for um outro tipo de ponto em relevo, por exemplo, que ele realce mais, como o ponto bolinha, fica muito bem em trabalhos assim. Ou outros que são usados no lado avesso, em relevo, também fica muito bem. Ele dá um volume maior na peça e ele alarga mais em centímetros, só que encolhe em comprimento. Então, precisa se calcular, ver numa amostra pequenininha, se você vai querer malha lisa, se você vai querer um ponto em relevo, ou até em ponto em jacar. Um ponto miudinho também ficaria muito bem para peças infantis assim. Essa, então, é a nossa peça para hoje. Um macacãozinho de linha, que pode ser adaptado para outros tamanhos maiores. Inclusive, eu fiz vídeos que mostram esse mesmo modelo para tamanhos de criança que já anda, tamanhos de criança até 2 anos, serve um modelo desse com macacãozinho perfeito, inclusive para ser usado sem peça nenhuma por baixo, ou com uma camisetinha. Como é em linha, ele é para verão, pode ser posto em lã também e fica muito bom. Esses enfeites depois podem ser bordados. E o detalhe aqui no laço, na cintura, pode ser substituído por fita também. Esse daqui poderia ser com um pompom na ponta, que ficaria uma graça, inclusive. Esse modelo também pode ser de perninha curta, bem curtinha, para verão mesmo. Então, você tem uma jardineirinha fofa. São variações que podem ser feitas a partir de uma peça simples como essa, que qualquer iniciante consegue montar em máquina apenas. Nossa peça para hoje é essa. Bom trabalho!